alunos do segundo ano, sejam bem-vindos, né? PET volume 2, correção semana 1. Vamos fazer a correção aqui envolvendo os conceitos de temperatura e calor. Tá? A primeira questão fala o seguinte: em uma obra, um trabalhador golpeia uma lata de metal usando um martelo para esvaziá-la. Após o movimento, observa-se que a temperatura da lata se eleva bastante. Com as suas palavras, justifique o aumento da temperatura da lata devido à movimentação das partículas com o martelo. Lembre-se dos conceitos de temperatura e calor. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso senso comum, né, muitas vezes a gente acha que temperatura é a mesma coisa de calor. Apesar delas estarem interligadas, né, mas elas têm conceitos diferentes. A gente vai ver aqui que temperatura, que é o grau de agitação das partículas ou moléculas. E calor, o conceito é outro, né? O calor, que é uma energia em trânsito, né? Precisa de um movimento, precisa de uma diferença de temperatura. Então, por isso que muitas vezes as pessoas confundem. Respondendo a questão aqui, é o seguinte: ao golpear a lata, você aumenta a velocidade das partículas. E aumenta também as colisões entre as moléculas, né, e as partículas. Tanto faz, e dessa forma, há o que? Né? Um aumento da energia cinética. O que é a energia cinética? Né? A energia cinética está relacionada ao movimento. Tá? A energia cinética é essa equação aqui. Ó. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Este é o conceito de energia cinética. Então, quanto maior a vibração entre as partículas, né, ou moléculas, maior vai ser essa energia cinética e, consequentemente, maior vai ser o que? A temperatura. Então, a gente tem que entender que a energia cinética ela é diretamente proporcional à temperatura. Por isso que, ao você golpear, né, a lata com o martelo, você vai provocar, né, o aumento da temperatura, né, desse material. Questão 2. O calor é definido como energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre os dois corpos em contato se deve inicialmente a as temperaturas dos corpos serem iguais, negativo, né? Se as temperaturas dos corpos forem iguais, você não vai ter o que? Transferência de calor de um corpo para o outro, né? Vamos supor que nós temos aqui dois corpos em contato. Eu chamo aqui de A, né? E o outro corpo que eu vou chamar de B. Ok? Se as temperaturas forem iguais, nós não vamos ver nenhum fluxo de transferência de energia entre eles. Então não faz sentido essa primeira opção. As temperaturas dos corpos serem diferentes? Sim. Isso aqui faz sentido. Porque um corpo vai ceder calor para o outro, né? O que vai acontecer sempre? O processo de transferência de calor, né? O corpo com uma temperatura maior vai transferir, né, a energia térmica para o corpo de temperatura menor. Então, os corpos eles têm que ter o quê? Temperaturas diferentes. Então, TA tem que ser diferente de TB. Tá ok? Então, a equação, o conceito correto, né, melhor dizendo, é a letra B de bola. Questão 3. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Vamos lá. Para mim fazer a conversão da escala Celsius para Fahrenheit, a gente tem que utilizar uma equação de transformação, né? Que é esta aqui, ó. Θc, né? O θ significa temperatura. Tá? Vou escrever aqui em cima. Essa letra grega, né? Θ significa temperatura. Alguns livros didáticos vocês verão a letra T, mas eu prefiro trabalhar com θ por quê? Para não fazer confusão com tempo. Então, θ, temperatura. Então, tem a temperatura na escala graus Celsius e tem a temperatura na escala graus Fahrenheit. Então, na escala Celsius eu já tenho aqui, ó, 25 graus Celsius. Então, basta eu substituir aqui na equação. Então, vem aqui, ó, 25
sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Faço a multiplicação aqui em x, né? E nós vamos aqui obter o seguintes valores. Vai ser aqui do lado aqui, ó. Vai ser 5 vezes θf, né? Menos 32, entre parênteses aqui, é igual a 9 vezes 25. Então eu tenho 5 vezes θf vai dar 5 θf. 5 vezes menos 32 vai dar menos 160, que é igual ao quê? 9 vezes 25 vai dar 225. Deixa eu colocar coisa aqui à frente. Vai dar 225. Só um minutinho. Ok. 225, né? Aqui é menos 160. Eu não vou fazer as transformações aqui, ó. Então vai ser 5 θf é igual a 225 mais 160. Então nós vamos obter aqui, ó, 5 θf é igual ao quê? É igual a 385. Implica que θf é igual a 385 sobre 5. Puxando para cá, para a gente obter a resposta. Então, posso falar que θf é igual ao quê? É igual a 77 graus Fahrenheit. Aí é a resposta. Só que ele não quer resposta só em graus Fahrenheit, ele também quer em Kelvin. Como é que eu transfiro para Kelvin? Kelvin, simplesmente vocês fazerem isso aqui, ó. Θ. Temperatura em Kelvin é o que? θc mais 273. Então eu tenho 25 mais 273. É só somar neste caso. Então eu vou obter, né, a resposta de 298 kelvins. E a gente vai analisar lá nas opções, né? Qual que está batendo nas escalas aqui, fechando certinho aqui. Vamos analisar aqui, ó. Então, temperatura em graus Celsius é 25 graus Celsius, né? Na escala Fahrenheit 77 graus Celsius e na escala Kelvin é 298 Kelvin. Uma observação muito importante. Nunca se fala graus Kelvin. Observem aqui essa opção que a gente está marcando, que é a C de casa, que a escala Celsius e a Fahrenheit, a gente fala graus Fahrenheit e graus Celsius, mas Kelvin é somente Kelvin. Alguns livros didáticos, algumas pessoas também insistem em falar graus Kelvin, mas isso é incorreto. Questão 4. Quando a enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário. Por quê? Né? Aí a gente vai analisar. Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente, então de cara, né, a opção A está corretíssima, justamente. O exemplo que eu dei aqui em cima, aqui, ó, os dois corpos aqui em contato. Né? Se eles estiverem, né, a mesma temperatura em equilíbrio térmico, né, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. É o conceito aqui, ó, a temperatura do corpo humano, geralmente, né, a média de 36,5 a 37 graus Celsius. Então, o termômetro está a temperatura ambiente. Vamos supor que a temperatura ambiente está a 20 graus Celsius. Ao colocar o termômetro no corpo da pessoa, o que vai acontecer? Né? Como o corpo da pessoa está com a temperatura mais elevada, vai haver um fluxo de calor, né, para o termômetro. E isso vai fazer o quê? Vai fazer que eles entrem em equilíbrio. E dessa forma, né, vai permitir que o termômetro registre a temperatura correta do corpo. Então, o termômetro funciona desta maneira. Hoje nós temos termômetros mais sofisticados, né? Mais baseado, né, com questão de líquido. Né? Nós temos os termômetros elétricos, né, que funcionam por outros meios. Questão 5. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiro ou falso.
A energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor? Verdadeiro. A energia interna, né, gente, ela está relacionada com a temperatura, tá? Então você pode elevar a temperatura de um corpo sem necessariamente fornecer calor para ele. Como que isso pode acontecer? Um exemplo bem prático, uma bomba de encher pneu de bicicleta, né? Ao você movimentar o êmbolo ali para encher o pneu da bicicleta, você está fazendo com que as moléculas fiquem com um espaço menor, né? Ao você comprimi-la, faz com que as moléculas colidem entre si, né? E com o recipiente da bomba, provocando o quê? Uma elevação da temperatura. Se eu elevar a temperatura, eu vou aumentar a energia interna. Então, porque a temperatura ela é diretamente proporcional à energia interna. Esse é o conceito que a gente tem que entender aqui. Tá? Temperatura diretamente proporcional à energia interna. É isso. Esfregando as duas mãos com uma contra a outra, a temperatura das mãos aumenta devido ao atrito da superfície, correto, né? A gente sabe muito bem que o atrito gera calor, né? Então essa está corretíssima. Podemos confiar somente no nosso tato para medir temperaturas? Não, porque a temperatura precisa de uma escala, né? E o tato não vai te fornecer, né, uma medida confiável e precisa. É falso. A temperatura do corpo é a quantidade de calor que ele possui. É errado, né? A temperatura do corpo é o grau de agitação das partículas ou moléculas. Então, está incorreto. Então, ficou da seguinte forma. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Questão 6. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas do texto. Por muito tempo, na história da física, considerou-se que o calor era uma propriedade dos corpos, que possuíam uma quantidade finita. Este conceito errôneo desapareceu no século XVIII. E hoje sabe-se que o calor é uma forma de energia em trânsito. Então, opção A. Portanto, não tem sentido falar em calor contido nos corpos, né? Então tá aí, fechou aí a correção da semana 1. Até mais e nos vemos aí na próxima correção.